Olá, neste vídeo nós falaremos sobre as partes, representação, substituição processual e terceiros no processo do trabalho. Com relação às partes, a CLT utiliza uma denominação específica para o autor e o réu da ação trabalhista, denominando reclamante o autor da ação trabalhista e reclamado o réu da ação trabalhista. Costumeiramente, reclamante é o empregado, reclamado o empregador, mas tecnicamente reclamante é o autor da ação. De forma que, se a ação fosse proposta pelo empregador, o empregador seria o reclamante, o autor da ação. E há ações que são propostas pelo empregador em face do empregado, como, por exemplo, o inquérito para apuração de falta grave, a ação de consignação em pagamento, ou mesmo uma ação de cobrança, quando o empregado causa um dano ao empregador e não é efetuado o pagamento e as verbas rescisórias não são suficientes para o ressarcimento do dano. De forma que, sendo o empregador o autor da ação, não estaria errado, do ponto de vista técnico, denominá-lo reclamante. Mas, repito, costumeiramente, reclamante é o empregado, reclamado o empregador. É por isso que todas as vezes em que eu tenho que ajuizar uma ação trabalhista representando o empregador em face do empregado, eu acho mais correto, neste caso, denominar o empregador como requerente, deixando a expressão reclamante apenas para os empregados. Pois bem, tanto os empregados quanto os empregadores têm o chamado ius postulante. O ius postulante é o direito que eles têm de proporem ação e se defenderem pessoalmente, sem advogado, perante a Justiça do Trabalho. Esse ius postulante está previsto no artigo 791 da CLT, o qual dispõe: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Então, o artigo 791 confere ao empregado e ao empregador o ius postulante, o direito de atuarem, de proporem ação e se defenderem na Justiça do Trabalho sem advogado. Pela redação do artigo 791, o ius postulante pode ser exercido pessoalmente perante a Justiça do Trabalho até o final. Como a Justiça do Trabalho tem como órgãos as varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, em tese, pela interpretação literal do artigo 791 da CLT, seria possível o empregado propor reclamação trabalhista sem advogado, seria possível o empregador apresentar sua defesa sem advogado, ambos atuarem na fase de conhecimento perante a vara do trabalho, ambos recorrerem ao Tribunal Regional do Trabalho e ambos recorrerem ao Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, eles estariam exercendo o ius postulante perante a Justiça do Trabalho até o final, só havendo necessidade de contratação de advogado para recorrerem ao Supremo Tribunal Federal, se fosse o caso. No entanto, não é este o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 400
e 25 estabelece o seguinte: ius postulandi na Justiça do Trabalho. Alcance. O ius postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, para o Tribunal Superior do Trabalho, súmula 425, o ius postulandi fica restrito à propositura da reclamação trabalhista, à apresentação de defesa, ao recurso perante o TRT, não sendo possível, sem advogado, exercendo o ius postulandi, recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. Para recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, será necessária a contratação de advogado. Também não será possível exercer o ius postulandi propondo ação rescisória, ações cautelares que nem são mais mencionadas no CPC de 2015, mandado de segurança. Essas ações necessitarão da constituição de um advogado. Apesar da previsão do ius postulandi no 791 da CLT, ele não é comum. Raramente ele é exercido e não é aconselhável. Ninguém melhor do que um advogado para defender os interesses de um empregado e de um empregador. E nesse sentido, o parágrafo 1º do artigo 791 da CLT estabelece que nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa figura de solicitador e provisionado não se aplica mais. Aqui no parágrafo 1º nós vamos verificar, portanto, que as partes podem ser representadas na Justiça do Trabalho por advogados ou pelo sindicato da categoria. O sindicato da categoria profissional pode ajuizar a ação trabalhista representando o associado. O sindicato da categoria econômica também poderá propor ação ou defender a empresa, né, que faz parte da mesma categoria econômica. Para que o empregado e empregador sejam representados por advogado, o advogado deverá apresentar um instrumento de mandato, a procuração. A procuração é o documento que autoriza o advogado a representar as partes, a parte que o contratou em juízo. Então, nesse instrumento de mandato, na procuração, o empregado ou o empregador conferirá poderes ao advogado para que ele possa representá-lo. Essa procuração, portanto, é necessária para que o advogado possa representar em juízo o empregado ou o empregador que o contratou. O Código de Processo Civil vai tratar da procuração no artigo 105. Excepcionalmente, o advogado poderá atuar sem procuração, solicitando prazo para juntar o instrumento de mandato, apenas em casos urgentes. Pois bem, a reforma trabalhista trouxe uma inovação. O advogado, contratado pelo empregado ou pelo empregador, passa a fazer jus ao recebimento de honorários advocatícios.
antes da reforma trabalhista, não havia previsão na CLT de condenação em honorários advocatícios. O que se aplicava era a Lei 5584 de 1970. Na Lei 5584 de 1970, os honorários advocatícios estavam previstos no artigo 16 e estavam em função do artigo 14, ou seja, só haveria condenação em honorários advocatícios caso o empregado fosse vencedor e beneficiário da justiça gratuita. Neste caso, o empregador seria condenado ao pagamento de honorários advocatícios. No mesmo sentido, era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho na súmula 219. Após a Constituição de 1988, alguns passaram a defender a condenação em honorários advocatícios porque o advogado é essencial à justiça, conforme dispõe o artigo 133 da Constituição da República. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 329, manteve o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios deveria observar o disposto no artigo 14 da Lei 5584 de 1970. Com o advento do Código Civil de 2002, passaram a defender a condenação em honorários advocatícios com base no Código Civil, artigo 404. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, em instrução normativa, fixou o entendimento de que continuava a mesma regra da súmula 219 e da súmula 329. Só sendo possível a condenação em honorários advocatícios, com base no Código Civil, nas ações propostas por trabalhadores não empregados. Pois bem, mas isso mudou com o acréscimo da lei, do artigo 791, dígito A. O artigo 791, dígito A da CLT, estabelece que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Então, esse artigo 791, dígito A, foi acrescentado pela reforma trabalhista, de forma que os honorários advocatícios passam a ser devidos. O vencido será condenado em honorários advocatícios. Falamos sobre representação dos empregados e dos empregadores pelos sindicatos. Os sindicatos, por força de lei, representam a categoria. A representação da categoria pelo sindicato está prevista no artigo 513, a linha A da CLT. Mas para o sindicato representar os empregados ou os empregadores em uma ação individual, é necessário que o sindicato também apresente uma procuração. Mas o sindicato pode atuar em ações coletivas. Neste caso, o poder de representação decorrerá da lei 513, a linha A. A Constituição da República, no artigo 8º, inciso 3º, também dispõe que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Para o Supremo Tribunal Federal, esse inciso 3º do artigo 8º
não trata de representação, mas sim de substituição processual. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entende que o artigo 8º, inciso 3º, confere ao sindicato o poder de agir como substituto processual e não apenas como representante da categoria. Lembrando que na representação processual, o representante processual age em nome alheio, defendendo o direito alheio, enquanto que na substituição processual, o substituto processual age em nome próprio, defendendo direito alheio. A substituição processual no processo do trabalho não vai ocorrer em qualquer hipótese, mas apenas nas hipóteses previstas em lei. A primeira delas é a prevista no artigo 195, parágrafo 2º da CLT. O artigo 195, parágrafo 2º da CLT dispõe: ainda arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato, em favor de grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo e onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Em toda ação trabalhista em que houver pedido de adicional de insalubridade ou de adicional de periculosidade, o juiz é obrigado a nomear perito. E aqui no parágrafo 2º do artigo 195, ele diz que essa arguição de insalubridade ou periculosidade pode ser feita pelo empregado em uma ação por ele proposta, mas também pode ser feita pelo sindicato em favor do grupo de associados. Aqui o sindicato age como substituto processual, pleiteando em nome próprio direito alheio. O sindicato, portanto, vai ajuizar uma ação trabalhista pleiteando o adicional de insalubridade para a categoria, para aquele grupo de trabalhadores. A importância dessa substituição processual é a de preservar os empregados, porque na hipótese os empregados estão, na maioria das vezes, trabalhando. E durante o vínculo empregatício é pouco provável que eles venham a propor reclamação trabalhista com medo de represálias, com medo de perder o emprego. E aqui a importância da substituição processual. O sindicato, como substituto processual, defenderá os interesses dos trabalhadores. Outra hipótese de substituição processual está prevista no artigo 872, parágrafo único. O artigo 872 da CLT fala da ação de cumprimento, uma ação ajuizada para exigir o cumprimento do que foi estabelecido na sentença normativa, o cumprimento do acordo coletivo ou da convenção coletiva. E nesse sentido, o artigo 872 do parágrafo único dispõe: quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários na conformidade de decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentemente de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à vara do trabalho competente, observado o processo previsto no capítulo 2º deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Então aqui, tanto os empregados podem propor ação cobrando o que não foi cumprido e que foi objeto de sentença normativa ou que foi objeto de convenção ou acordo coletivo, quanto o sindicato pode propor ação independente de outorga de poderes, ou seja, sem procuração.
aqui também o sindicato age como substituto processual. Outra hipótese de atuação do sindicato como substituto processual. A Lei 8.036 de 1990, a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ela estabelece que as empresas devem depositar na conta vinculada do FGTS de cada empregado os valores devidos, o percentual de 8% da remuneração do empregado. Imaginemos que a empresa não esteja efetuando os depósitos do FGTS. O empregado pode propor uma ação trabalhista cobrando o FGTS que não foi depositado? Pode. Fará isso durante o vínculo empregatício? É bem provável que não, com medo de represália, com medo de ser dispensado sem justa causa. É normal que o empregado não ajuize a ação durante o contrato de trabalho. Mas o sindicato pode fazer isso como substituto processual. E essa previsão nós encontramos no artigo 25 da Lei 8.036 de 1990, o qual dispõe: poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores, ou ainda o sindicato a que estiver vinculado, acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas na forma desta lei. Então, o sindicato aqui também atuará como substituto processual. A hipótese de substituição processual não pode ser estendida a todas as situações. Então, nesses casos em que a lei autoriza, haverá substituição processual. Mas isso não é regra. A regra é de que ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Então, havendo autorização legal, será possível a substituição processual do sindicato. O sindicato, como eu disse, na maioria das vezes ele vai agir como representante da parte. Então, no dissídio coletivo, o sindicato ele age como representante e não como substituto processual. Intervenção de terceiros. No processo do trabalho, as hipóteses de intervenção de terceiro também podem ser admitidas em alguns casos. O litisconsórcio ele é comum. Tanto pode existir litisconsórcio ativo quanto litisconsórcio passivo. No Código de Processo Civil, o litisconsórcio não faz parte da chamada intervenção de terceiros. O litisconsórcio vai ocorrer quando houver mais de um reclamante ou mais de um reclamado, né, na ação trabalhista. Não é intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros no processo do trabalho ocorre nas hipóteses de assistência, de chamamento ao processo e também de amicus curiae. Com relação à assistência, a assistência é possível, é admissível no processo do trabalho, né? Mas já a denunciação da lide e o chamamento ao processo, a doutrina e a jurisprudência trazem reservas, principalmente quando o chamamento ao processo ou a denunciação da lide venha a deslocar a competência trabalhista. Se o chamado ou denunciado à lide não puder ser julgado pela Justiça do Trabalho, porque não haverá competência dela para apreciar o conflito instaurado com ele, o processo deve ser a denunciação da lide ou o chamamento ao processo não deve ser admitida. Essa tem sido o entendimento que prevalece. Mas
A assistência é uma intervenção de terceiros admissível no processo do trabalho. No próximo vídeo falaremos sobre a reclamação trabalhista. Até lá!